Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do Trump que sancionou o TPI, o Tribunal Penal Internacional, o Tribunal de Haia, né? O Tribunal Penal Internacional, tal como a OMS, é financiado principalmente pelos Estados Unidos e o Trump não gostou nem um pouco daquela brincadeira sem graça nenhuma do juiz emitir um mandato de prisão contra o Netanyahu. Netanyahu é um país que foi agredido, Israel foi agredido pelos palestinos do Hamas, pelos terroristas do Hamas. Houve um ataque terrorista contra Israel e o cara teve a pachorra de emitir um mandato de prisão contra o Netanyahu, a vítima dessa história. Vamos entender esse assunto aqui porque a informação que a gente tem aqui é que o TPI pode fechar as portas. Essa notícia foi sugerida por Barata que mora no ralo do Peter, Michele 2026 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Temerária realmente a decisão que foi tomada por um juiz que é árabe, que é ligado a esses movimentos esquerdistas e que, por isso, lógico, é antissemita, acha que Israel está errado por definição. Esse cara fez, basicamente, destruiu o Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional sempre tem boas decisões. Por exemplo, a prisão do Putin. Faz todo sentido a prisão do Putin. O Putin é o agressor. O Putin invadiu a Ucrânia. Ninguém tem questionamento quanto a isso. A Ucrânia estava lá quieta no canto dela. O Putin foi lá e invadiu a Ucrânia alegando 1 milhão de coisas que nenhuma delas tem razão. A questão é, a agressão foi do Putin. Quem começou a agredir foi o Putin. E além disso, o Putin começou a fazer sequestro de crianças da Ucrânia, levar crianças da Ucrânia para a Rússia, né? E olha só, a coisa funcionava assim, a criança estava na escola, nas áreas invadidas pelos russos, a criança estava na escola, os russos pegavam a criança e mandavam para a Rússia, e pronto, e falavam para os pais, ó, acabou, e falavam para a criança que os pais abandonaram a criança. Olha o absurdo da coisa, né? Isso porque, lógico, uma das funções do Putin com essa guerra era, né, tentar reverter o problema da natalidade na Rússia. A Rússia tem um problema seríssimo, a taxa de natalidade lá é muito mais baixa do que a reposição, é muito pior que o caso do Brasil. O Brasil também tem esse problema, vocês sabem, né? O número de nenéns que tem nascido no Brasil é insuficiente para reposição. Ou seja, a população brasileira tende a cair, a menos que a gente tenha uma imigração muito forte, a população brasileira tende a cair. Só que lá na Rússia é muito pior a situação. Então, o que aconteceu? Essa era uma das coisas que ele queria, pegar, roubar crianças ucranianas, uma maldade danada. Nesse caso, o Tribunal Penal fez o correto, emitiu um mandado de prisão contra o Putin. Excelente, acertou 100%. Quando começou essa brincadeira da África do Sul contra Israel, já foi uma sacanagem meramente o tribunal ter aceito essa ação, porque não tem lógica acusar a vítima. Israel foi vítima, o Hamas fez um ataque terrorista contra Israel. Israel foi vítima, né, de um ataque. E aí, não, mas exagerou na resposta, não sei o que lá. Eu concordo que você pode até considerar isso, você pode até fazer uma investigação nisso e justificar se foi correta ou não foi correta a resposta, mas o fato é, você jamais poderia emitir uma ordem preliminar de prisão da pessoa, prisão da vítima. Que lógica tem isso? O que tem de lógico nessa história? Né? Ainda mandou a prisão do Netanyahu e de 2 líderes do Hamas que já estão mortos. Ou seja, não faz diferença nenhuma para o lado do Hamas, e o Netanyahu é o cara que está segurando a bola do lado de Israel, o lado da vítima. Um absurdo esse tipo de coisa, né? E, ou seja, que essa decisão do Tribunal Penal Internacional praticamente acabou com a legitimidade do tribunal, porque ninguém agora tem... Não adianta. O Tribunal Penal Internacional deixou de ter legitimidade com essa decisão. Essa decisão destruiu o Tribunal Penal Internacional sob qualquer ponto de vista lógico, jurídico, de legitimidade, qualquer que seja. Mas as sanções do Trump agora vão fazer mais do que isso, porque, segundo estão colocando aqui, é possível que o tribunal tenha que fechar as portas, porque, olha só, quem bancava o Tribunal Penal Internacional eram os Estados Unidos. Os Estados Unidos parou de mandar dinheiro para o Tribunal Penal Internacional, o resto dos países ainda colaboram com alguma coisa, mas é uma merreca, não paga os custos. Olha só, o Donald Trump assinou um decreto na quinta-feira colocando sanções contra o Tribunal Penal Internacional. O órgão com sede em Haia, né, é o Tribunal de Haia, lá da Holanda, indiciou o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por crimes de guerra e crimes contra a humanidade, por ser vítima. O fato do Netanyahu ser vítima, foi vítima de um ataque dos terroristas do Hamas e por isso foi indiciado, né? A decisão acontece 2 dias após Trump anunciar que negocia a retirada dos palestinos de Gaza. Perfeito, tem que retirar mesmo.
A ordem executiva estabelece sanções financeiras, além do fim dos vistos de entrada para funcionários do tribunal. Ó, o pessoal aqui no Brasil pode ir preparando. É isso que é o que está machucando o pessoal, tá? É isso que está gerando problemas. Não só a questão da sanção financeira, de não mandar dinheiro mais, mas também você impedir a questão do visto. Então, ainda não liberaram a lista completa de todos os funcionários do Tribunal Penal Internacional que vão ser afetados por essa medida, tá? Mas essa medida realmente veda que qualquer uma das pessoas, essa lista que vai ser liberada ainda, de novo, olha como é que é bacana a coisa, como eu falei para vocês, é o que vai doer aqui no STF. Não é só o Alexandre de Moraes que vai perder o visto, não é só a turminha de cima que vai perder o visto, é qualquer pessoa que estiver abaixo ali, a galera toda que está abaixo, que está obedecendo ordem ilegal de cima, vai perder o visto, vai perder a possibilidade de entrar nos Estados Unidos. E não é só isso não, tem um outro aspecto também que também machucou muito lá na Colômbia, que é o congelamento de recursos no sistema financeiro americano. Como eu já falei para vocês, né, ninguém confia em banco no resto do mundo, né? Se você quer guardar o seu dinheiro de verdade, você bota num banco americano. A estabilidade aqui é muito garantida, você tem uma garantia muito grande de estabilidade por aqui. Não é perfeito, nenhum sistema bancário é perfeito, mas é muito mais seguro que qualquer outro lugar do mundo, né? No Brasil, de vez em quando, vem o presidente com ideia maluca de, não, vamos confiscar o dinheiro das poupanças de todo mundo, né? Enfim, muitos desses funcionários de alto escalão têm contas nos Estados Unidos, têm movimentação nos Estados Unidos, investem nos Estados Unidos, têm imóveis nos Estados Unidos, têm propriedade nos Estados Unidos. Isso tudo foi sancionado. Essas pessoas do Tribunal Penal Internacional, o juiz idiota e todos os idiotas debaixo dele que obedeceram a ordem idiota, que quebraram o tribunal, acabaram com o tribunal. A decisão desse juiz judicial Netanyahu simplesmente quebrou o Tribunal Penal Internacional. Acabou, deixou de ser válido. Ninguém mais confia em decisão do Tribunal Penal Internacional. Uma pena, porque realmente vinha fazendo até então um bom trabalho, né? Agora, temendo por sua própria existência, o tribunal antecipou o pagamento de salários a seus funcionários, adiantando valores em 3 meses. Ou seja, o tribunal não sabe se vai continuar existindo depois de 3 meses. Por 3 meses pagou os funcionários, mas pode ser que simplesmente não consiga mais operar. Ainda assim, não existem garantias que uma asfixia financeira seria suportada pela corte. Ou seja, eles garantem que vão funcionar por 3 meses e vão acabar. Não tem como manter, né? A menos que outros países entrem para apoiar o Tribunal Penal Internacional. Mas acabou. Os caras destruíram, cara. Os caras tinham uma coisa bacana, uma coisa que funcionava. E o cara lá, o mané, o idiota do esquerdista, foi lá e quebrou a porcaria ao dar uma decisão de culpar uma vítima. Culparam a vítima do ataque do Hamas. Caramba, que absurdo isso. Aqui, ó, em seu primeiro mandato, o Trump argumentou que o TPI não tem jurisdição, legitimidade ou autoridade sobre os Estados Unidos, nem sobre Israel, que são parte do chamado... nem Israel é parte do chamado Estatuto de Roma. O Brasil tá? O Brasil obedece ao Estatuto de Roma. Agora, a decisão foi além. O TPI foi projetado para ser um tribunal de última instância. Tanto os Estados Unidos quanto Israel mantêm sistemas judiciários robustos e nunca deveriam estar sujeitos à jurisdição do TPI, é o que disse o Trump. Em novembro, a corte emitiu um mandato de prisão contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, dizendo que existe base para acreditar que ele é responsável por crimes de guerra. Que crimes de guerra? Aquelas mentiras que o pessoal de Gaza inventa. O Ministério da Saúde de Gaza inventa um monte de mentira. Aqueles filminhos de Hollywood, sabe? Que o pessoal ali da Palestina com Hollywood inventa lá de dizer que tem criança morta, não sei o que lá. Ou então pega filme da Síria e diz que aconteceu ali na faixa de Gaza e não sei o que lá. Essas coisas, né? Invento esse troço para dizer que tinha coisa ali. Não tinha nada, evidência nenhuma de absolutamente bolota de nada contra o Netanyahu. O Netanyahu foi vítima e eles culparam a vítima. Trata-se do primeiro caso concreto de uma ação legal contra um aliado do governo americano. E pronto, acabou com o Tribunal Penal Internacional. Acabou. Não. Do ponto de vista de legalidade, do ponto de vista de legitimidade, já acabou. Não existe mais Tribunal Penal Internacional. Extinguiu-se o Tribunal Penal Internacional no dia que eles decidiram culpar a vítima, botar a culpa na vítima. Netanyahu acusou a decisão do CPI de ser absurda e falsa e mentira e antissemita. E é isso mesmo. Cambada de esquerdista nesse pessoal. Todo mundo tem problemas seríssimos com antissemitismo. Veja o Lula, veja os esquerdistas todos aqui no Brasil, né? Pois bem, aí você vê aqui ó, a Veja falando aqui, ó, a dura resposta do Tribunal Penal Internacional às sanções de Trump. Sabe qual que foi a dura resposta? Uma cartinha pedindo, por favor, desculpa aí, seu Trump, não, vamos voltar atrás, a gente não pode mudar, porque a gente é um tribunal do mundo, não é um tribunal americano e coisa e tal.
beleza, né? Continua aí Tribunal do Mundo, sem o dinheiro americano, lógico, o dinheiro americano não vai ter mais. O pessoal que tomar parte dessa decisão aí não vai entrar mais nos Estados Unidos. Mas vocês podem continuar aí, firme e forte, boa sorte. Né? Não, porque dura resposta, uma resposta cheia de palavras duras, assim, palavra duramente escrita ali, eles não podem fazer nada aqui. O TPI condena a emissão pelo ZEU de uma ordem executiva buscando impor sanções a seus funcionários e prejudicar seu trabalho judicial independente e imparcial. O tribunal apoia firmemente seu pessoal, aí está acusando os Estados Unidos de atacar o pessoal do Tribunal Penal Internacional. Ué, vocês cometeram crime, cometeram o crime de acusar uma vítima, atacaram uma vítima, perderam totalmente a legitimidade e tem que responder por esse crime mesmo. O juiz que deu essa ordem idiota e todo mundo de baixo que obedeceu a essa ordem idiota tem que responder por isso, com cadeia, com punição, com sei lá como, mas tem que responder por esse crime, né? Enfim, eu acho engraçado a manchete da vida. Não, a dura resposta, uma cartinha, duríssima cartinha do coisa. O Tribunal Penal Internacional correndo o risco de fechar, vai fechar as portas, porque não tem dinheiro. Quem bancava tudo é os Estados Unidos. E aí o pessoal, não, porque eles escreveram uma cartinha muito dura e coisa e tal. Pior é o seguinte, é imaginar que vai o Lula querer ajudar esse pessoal, você vai ver. O Lula adora isso, né? O Lula adora ajudar tudo quanto é esquerdismo no mundo. A gente tá fudido com esse presidente de merda nosso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.